Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta análise visual, onde a gente vai investigar a fundo a metodologia da pesquisadora Sônia Rinaldi para avaliar graficamente vozes supostamente paranormais. O foco principal aqui é o uso de um sistema chamado Lightbridge, uma tecnologia desenvolvida para transformar aquelas experiências de áudio que antes eram super subjetivas e difíceis de comprovar em dados puramente observáveis. É simplesmente fascinante ver como uma nova abordagem técnica pode jogar luz sobre processos que até então eram totalmente invisíveis. O nosso roteiro de hoje está bem direto. Vamos explorar a física do som, examinar como o sistema Lightbridge funciona, analisar os espectrogramas, debater a hipótese do chamado andaime acústico e fechar acompanhando algumas transcrições de experimentos recentes. Número 1. A forma do som. Bom, para começar a mergulhar de cabeça nisso tudo, a gente precisa primeiro estabelecer um princípio fundamental da física. O som não é só um caos invisível vibrando de forma aleatória pelo ar. Não. Na verdade, trata-se de pura geometria estruturada. É muito bacana ver a história da ciência em ação, muito antes de existir qualquer tecnologia digital. Lá em 1787, o físico alemão Ernst Chladni pegou um arco de violino e passou ao longo de placas de metal cobertas com areia fina. O resultado visual extraordinário. Frequências diferentes geraram formas geométricas completamente diferentes na areia. Esse experimento super simples provou de uma vez por todas que a vibração literalmente esculpe o espaço, criando uma ordem altamente organizada. A matéria ganha forma através do som, simples assim. E é exatamente esse princípio geométrico que traz a gente para a transcomunicação instrumental, ou TCI. Há mais de 40 anos, os pesquisadores dessa área vêm captando essas vozes supostamente anômalas, gravando fundos acústicos aleatórios, coisas como chiados de rádio, barulho de água ou texturas eletrônicas brutas. Mas aí a gente esbarra numa questão crucial. Até bem pouco tempo atrás, analisar essas captações dependia 100% da percepção auditiva humana. Era preciso ficar ouvindo a fita várias vezes e confiar só no ouvido, o que obviamente abre uma margem enorme para dúvidas e ambiguidades na interpretação. Parte 2. O sistema Lightbridge. Justamente para sair desse terreno super subjetivo da audição e entrar de cabeça no mundo dos dados visuais e objetivos, o material-fonte apresenta um aparato tecnológico completamente inovador. Criado pelo engenheiro Thales, o sistema Lightbridge funciona com uma premissa mecânica muito engenhosa em 3 etapas. Primeiro, um sinal de áudio convencional é convertido em luz. Segundo, essa transformação faz com que a informação seja modulada lá no espectro eletromagnético. Teoricamente, isso deixa o sinal muito mais acessível a processos de reorganização fora do nosso domínio puramente acústico. Por fim, acontece a reconversão da luz de volta para o domínio do som para que a gente consiga escutar e registrar tudo. E essa imagem ilustra brilhantemente como a máquina opera na prática. Olhando o diagrama, dá para perceber que as duas pontas do processo são analisadas graficamente. O Lightbridge atua quase como um microscópio objetivo. É um marco histórico, porque agora não se trata apenas de tentar pescar um som no meio do chiado. A gente consegue, pela primeira vez, observar visualmente a estrutura espectral exata dessas vozes anômalas pipocando ali na tela do computador. Seção 3. Visualizando vozes anômalas. Então, o que essas telas de computador realmente mostram quando o áudio passa por todo esse sistema? Vamos focar um pouco nessas visualizações gráficas para entender de fato como essas respostas anômalas se diferenciam fisicamente do ruído comum de fundo. O ponto alto dessa análise gráfica é, sem dúvida, o contraste visual gritante no espectrograma. Reparem só, à esquerda, os segmentos contendo apenas aquele ruído de fundo são estruturalmente muito turbulentos, com uma energia super difusa e fragmentada. Mas olha com atenção a imagem da direita. Quando uma resposta anômala coerente é detectada, o gráfico muda drasticamente. Ele passa a mostrar uma organização vertical localizada muito nítida. Essas faixas concentradas lembram bastante um comportamento silábico articulado, quase como a nossa fala. E quando a gente observa como isso se repete em múltiplas amostras, o padrão é simplesmente irrefutável. Comparando esses 6 blocos de ruído caótico puro com os 6 segmentos de voz anômala, nota-se que aquelas texturas acústicas totalmente aleatórias, de repente, se reorganizam. Elas formam blocos acústicos compactos incrivelmente persistentes exatamente no instante em que a comunicação anômala aparece. A vibração caótica se organiza, o que ecoa exatamente a lógica das placas de areia de Chladni que a gente comentou mais cedo. Mas calma que tem um detalhe que deixa a pesquisa ainda mais intrigante. Esses gráficos sugerem fortemente que essas estruturas não parecem vir de um sistema vocal biológico convencional.
Diferente da fala humana que tem uma estabilidade harmônica contínua, essas vozes anômalas não possuem uma frequência fundamental contínua. Em vez disso, elas usam o que os pesquisadores chamam de âncoras transitórias e possuem uma estabilização meio incompleta. É como se a voz fosse literalmente esculpida a partir dos ruídos do ambiente ali na hora, ao invés de ser expelida por um pulmão de verdade. 4. O andaime acústico. Bom, a grande questão para a ciência agora é desvendar a mecânica por trás dessas ocorrências. Como é que blocos acústicos altamente organizados estão se formando assim, no ar, de forma tão abrupta? É aqui que entra o principal conceito da teoria. A análise dos espectrogramas revela um comportamento de latência absurdamente curto, beirando o zero. Isso quer dizer que as respostas anômalas aparecem nos gráficos de forma quase instantânea em relação à fala dos pesquisadores na sala. Elas surgem encaixadas perfeitamente naquelas minúsculas lacunas respiratórias de quem está ali, logo após uma pequena pausa ou, o que ainda é mais impressionante, frações de segundo antes da frase do humano sequer terminar. É uma interação temporal incrivelmente sincronizada. E isso embasa a principal hipótese de trabalho da equipe da Rinaldi. A ideia central aqui é que o próprio ruído do ambiente ou até mesmo a voz de quem conduz o experimento serve como um andaime acústico, uma espécie de estrutura temporária de suporte. Pensa o seguinte, os elementos fonéticos crus já existem flutuando fragmentados no ruído de fundo. O que acontece é um processo em tempo real que reorganiza transitoriamente essa matéria bruta, aglutinando o som para estabilizar os ruídos e transformar tudo em frases organizadas e coerentes, num piscar de olhos. Parte 5. Os transcontatos de Haldive. Para a gente visualizar essa reestruturação acústica na prática, bora dar uma olhada em alguns trechos de experimentos recentes, onde as vozes foram isoladas nos gráficos. Nesta primeira transcrição, o engenheiro Thales fala de forma bem casual que vai só dar um bom dia. Imediatamente, os gráficos captam uma voz anômala, identificada na sessão como sendo do falecido pioneiro dessa área, o Dr. Haldive. Usando aquele andaime acústico do ruído do ambiente, a voz entra na conversa com tudo e fala de forma clara, deixa eu gravar. A estruturação é perfeitamente captada de forma visual pelo sistema. Logo em seguida, a pesquisadora Sônia Rinaldi faz uma pergunta direta à voz, querendo saber se poderiam conversar com a Carmen. E o espectrograma registra de novo uma forte reorganização sonora, onde a voz responde na lata, provando ter total consciência do contexto. A resposta é, vai estar segurando. Fica muito evidente esse caráter comunicativo direcionado, descartando a ideia de que seriam só ruídos aleatórios. A documentação dessa rodada encerra com uma manifestação de despedida. A voz anômala diz grato todo dia e os pesquisadores agradecem de volta. Esses trechinhos ilustram perfeitamente todo o processo que a gente debateu até aqui. Eles confirmam a rápida e até então inexplicável transição de um mar turbulento de frequências desconexas para uma comunicação redondinha, perfeitamente segmentada e comprovada visualmente em blocos estruturados. Conforme os mapeamentos de latência e os alinhamentos temporais continuam avançando nos estudos do Lightbridge, toda essa análise rigorosa deixa a gente de frente com um baita mistério científico. Quando o ruído simplesmente se curva e assume a forma silábica da fala através de um processo que não usa vias biológicas, somos forçados a parar e refletir. Será que a gente já está de fato observando a arquitetura invisível da nossa realidade auditiva sendo manipulada por processos que a ciência moderna mal começou a registrar? Com certeza, essa é uma investigação visual inovadora que vai continuar desafiando absolutamente tudo que a gente acha que sabe sobre a estrutura íntima do som e do espaço ao nosso redor.